E aí, pessoal da Loteca, vamos aí partir para a Loteca 2016, acumulado em 2.800.000. Mas antes, comentar um pouquinho da 2015. Eu acho que os times do Rio de Janeiro aprontaram com todo mundo aí. O Flamengo, que era para ganhar, acabou empatando. O Fluminense, que também podia ganhar, empatar, acabou perdendo. O Botafogo, que era para perder, acabou ganhando. E o Volta Redonda, que se esperava um pouco mais pela sua classificação para a Série B, acabou perdendo. Também não merece subir para a Série B, que fique lá então, né? Vamos lá, Loteca 2016, jogo 1. Esse aqui é o meu jogo, tá? Que eu vou jogar. Tô indo aqui com 6 secos, um triplo e o resto desdobrado. Jogo 1, São Paulo e Corinthians. São Paulo é o 14º colocado. Tem aí 5 pontos do C4, tem 3 jogos sem vencer. Em casa tem 5 vitórias, 4 empates, 3 derrotas. Tem que reverter agora nessa semana e na semana que vem 2 placares de 3-1, um na Sul-Americana e um na Copa do Brasil. Não sei se tem elenco para encarar esses 3 jogos que vão vir aí agora. Corinthians, terceiro colocado, vem de empate contra o Internacional. Fora de casa tem 5 derrotas, 4 vitórias, 3 empates. Acho que pode vencer o jogo contra o São Paulo, sim. Ou até o empate, mas eu vou de seco aqui. Então, jogo 1, coluna 2. Jogo 2, CSA e CRB. CSA é o 16º, está 1 ponto do Z4. Até sábado pode entrar no C4, porque os times vão jogar antes. Em casa é forte, só perdeu 2 jogos. Tem 5 vitórias, 6 empates. No primeiro turno, contra o CRB, foi 0-0. Também no campeonato alagoano, o CSA venceu em casa na primeira fase. E na semifinal, o CSA ganhou fora de casa do CRB de 1-0 e em casa perdeu de 1-0. Ou seja, isso aqui é o famoso jogo para triplo, né? O CRB é o 7º colocado, fora de casa, perdeu 8, empatou 1 e venceu 4. No seca aqui eu iria de empate, tá? Mas no duplo aqui eu iria de coluna 1,5, mas eu não vou arriscar esse aqui não. É o primeiro jogo da Loteca que vai começar às 16 horas no sábado. Eu tô indo de triplo aqui para ver se me anima um pouco. Jogo 3, Ceará e Santos. Ceará é o 15º em casa, venceu só 3 jogos. Empatou 6, perdeu 3. No último jogo, empatou no Rio contra o Flamengo. Podia até ter vencido, deu um azar ali no zagueiro que atrasou a bola. E não vai ter o estreante Jô, um cartão vermelho logo de cara. O Santos é o 10º colocado, não sonha com mais nada. Fora de casa é fraco, perdeu 4, empatou 6 e ganhou só 2. Ontem perdeu na Vila Belmiro, com apoio da sua torcida, 2-1 para o Goiás. Pode até vencer o jogo, mas não acredito não. Eu estou indo aqui de coluna meio e coluna 1. Jogo 4, Internacional e Cuiabá. Internacional vem jogando bem, é o 4º colocado, está com time forte, jogou bem contra o Corinthians, podia ter ganhado o jogo. Em casa tem 7 vitórias, 4 empates, só perdeu um jogo. Vai pegar o Cuiabá, que é o 16º, fora de casa, perdeu 8 jogos, empatou 1 e ganhou 3. Acho que o Internacional vence fácil, favoritismo a 100% aqui. Posso dar uma zebra bem grande, mas aqui coluna 1. Jogo 5, ABC e Vitória. ABC é o primeiro colocado do grupo. Na primeira fase em casa não perdeu para ninguém. Foram 6 vitórias e 3 empates. Nessa segunda fase aqui em casa, ganhou do Figueirense. E contra o Vitória, empatou de 2-2 na primeira fase e na última rodada foi 0-0 também em Vitória. E agora em casa, se vencer, carimba a sua vaguinha para a série B. Então, com o apoio da torcida aqui, eu acho que o ABC vai bem forte. O Vitória é o terceiro colocado na primeira fase, fora de casa, perdeu 2, empatou 4 e ganhou 3.
Nessa fase, o único jogo fora de casa perdeu de 5-1 para o Figueirense. Eu tô indo seco aqui no jogo 5, tá? Com medo do empate aqui, mas vou seco. Jogo 6, Fluminense e Fortaleza. Fluminense é o quinto colocado. Esperava um pouco mais no último jogo contra o Atlético Paranaense. Mas como foi fora de casa, tá perdoado. Em casa tem 8 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Pega o Fortaleza, 12º. Também esperava um pouco mais contra o Botafogo, já que o jogo era em Fortaleza. Em casa e fora de casa, ganha ou perde, não empatou com ninguém, foram 7 derrotas e 5 vitórias. Aqui eu vou apostar que ele vai continuar perdendo fora de casa. Jogo 6, estou indo coluna 1, com medo de um empate aqui também. Jogo 7, Sassuolo e Udinese. Sassuolo é o 12º, tem uma vitória e um empate em casa. A Udinese é o quarto, tem 3 vitórias, um empate e uma derrota, sendo que fora de casa foi uma derrota e uma vitória. Aparentemente está um pouquinho melhor, mas eu não vi nenhum jogo deles aqui não. Então eu estou indo aqui para garantir aqui um duplo, coluna meio e coluna 2. Jogo 8, Avaí e Atlético Paranaense. O Avaí é o 18º. Pensei que ia vencer o Lanterna Juventude na última rodada, vi o jogo, até poderia ter ganhado. Em casa tem 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Pode sim ganhar esse jogo, ou até mesmo empatar, mas tem que escolher 6 secos aqui. Eu vou apostar aqui também no Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que é o sexto, fora de casa, tem 6 derrotas, 5 vitórias, 2 empates. Ganhou do Fluminense. Hoje à noite pega o Palmeiras na semifinal da Libertadores. Aí para mim pode até entrar empolgado se classificar. E se perder vai ter que brigar por uma vaguinha na Libertadores do ano que vem. Espero não me arrepender nesse seco aqui, mas vou de seco no jogo 8, Atlético Paranaense. Jogo 9, Botafogo e América. Botafogo é o 13º, 5 pontos do C4. Não está podendo facilitar nada. Em casa, venceu 3, empatou 3 e perdeu 6. Surpreendeu vencendo o Fortaleza fora de casa. O América é o 8º, fora de casa, perdeu 7, empatou 2 e ganhou 3. Está a 7 jogos sem perder. Tem jogado bem, mas acho que está na hora de começar a voltar a perder também. Então aqui eu estou indo de Botafogo e empate. Jogo 10, Mônaco e Lyon. O Mônaco é o 10º, tem 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Não ganhou em casa ainda. Em casa foram 2 empates e 2 derrotas. Sofreu 11 gols em 6 jogos. O Lyon é o 4º colocado, 5 jogos sem derrotas. São 4 vitórias e empates. Fez 14 gols e sofreu 4 gols em 5 jogos. Também aqui não vi nenhum jogo deles. Então estou indo aqui de empate e coluna 2. Jogo 11, Curitiba e Atlético Goianiense. O Curitiba é o 17º, joga bem em casa, tem 7 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. Pega o Atlético Goianiense, 19º, péssimo no Brasileirão. Quinta-feira pode ir para a final da Sul-Americana. Fora de casa perdeu 7, empatou 4 e ganhou só 1. Tá na hora de começar a jogar ou vai cair para a Série B o ano que vem. Então aqui eu tô indo aqui de empate Atlético Goianiense. Vou botar fé neles aqui. 12º jogo, Grêmio e Vasco. O Grêmio é o 3º, tem a falta do Renato Gaúcho. Em casa são 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. O Vasco é o 4º colocado, fora de casa não joga bem, tem 7 derrotas, 4 empates, só 2 vitórias. Acho que o Grêmio aqui com a volta do Renato é 100% favorito, é mais outro seco meu. Jogo 13, Betis e Vila Real. O Betis é o 4º colocado, tem 3 vitórias e uma derrota. Em casa foram 2 vitórias, 3-0 e 1-0.
Villarreal é o terceiro colocado, 3 vitórias e um empate. Fora de casa tem um empate de 0-0 e 2-0 fora de casa em cima do Atlético de Madrid. Então aqui eu também estou indo de duplo, empate e coluna 2. Jogo 14, Goiás e Flamengo. Goiás é o 9º colocado, em casa é forte, são 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas. Só perdeu 2 jogos em casa. Ontem ganhou na Vila Belmiro de 2-1 em cima do Santos. Tem 4 jogos sem perder. Mas pega o Flamengo, segundo colocado, praticamente já na final da Libertadores, na final da Copa do Brasil. Fora de casa tem 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Mas se tratando de Flamengo, não sei se tudo isso aqui é relevante. Tá? Joga bem fora. Gabigol não vai jogar. Então aqui é saber se o Gabigol vai fazer falta e se o Goiás vai jogar bem. Porque caso contrário aqui dá Flamengo. Mas também aqui, como é um dos últimos jogos da Loteca, aqui eu vou de Flamengo e empate. Então esse aí é meu jogo. Jogo 1, coluna 2. Jogo 2, eu estou indo de triplo. Jogo 3, estou indo de empate e coluna 1. Jogo 4, coluna 1. Jogo 5, coluna 1. Jogo 6, coluna 1. Jogo 7, coluna do meio, coluna 2. Jogo 8, coluna 2. Jogo 9, coluna 1 e coluna do meio. Jogo 10, coluna do meio, coluna 2. Jogo 11, coluna do meio, coluna 2. Jogo 12, coluna 1. Jogo 13, coluna do meio, coluna 2. Jogo 14, coluna do meio, coluna 2. Faz tempo que eu não colocava tanta coluna 2 assim. Mas vamos lá, vamos ver o que dá, tá bom? Boa sorte para todo mundo aí. Qualquer coisa, se souberem notícias do time de vocês aí, não sei onde vocês moram, tá? Que estão assistindo aí, deixa um comentário aí. Algum jogador que vai desfalcar o time, mudanças de técnicos, tá bom? Agradeço, vai facilitar para mim aqui, para os colegas que também estão, que dão, de vez em quando, passa aí para assistir meus vídeos. Abraço para todo mundo, boa sorte, semana que vem a gente volta.